O que é fé? Bom, então, nesse vídeo nós vamos abordar o que é fé a partir de três linhas, que é o que dizem que é fé, o que é realmente e o que a Bíblia tem a dizer sobre o que é fé. Então são sobre essas três linhas aí que nós vamos abordar a fé. E muitas pessoas dizem já que fé é crer em algo que é inacreditável. Mas essa definição ela é muito imprecisa, porque inacreditável a partir de quê? A partir, obviamente, assim, de um determinado número de critérios, né, que não deveriam, mas são subjetivos. Algo que pode ser inacreditável para mim, pode não ser inacreditável para outra pessoa. E na realidade vai sempre ser subjetivo essa definição, porque ela vai ser sempre ser emitida por um sujeito, né, que vai dizer que algo é inacreditável, mas inacreditável a partir de quê? A partir de um determinado número de critérios que é subjetivo de pessoa para pessoa, por assim dizer. Então, fé como crer no inacreditável é uma definição imprecisa, certo? A outra coisa que as pessoas dizem é que fé é crer no irracional, mas isso também não representa necessariamente a ideia de fé, embora você pode se dizer que definindo-se o que é fé, mais posteriormente existem sim fés irracionais. E já já nós vamos definir fé, então vai ficar um pouco mais claro. É, Outros também vão dizer que fé é crer no injustificado ou injustificável, né? Que no caso muitas pessoas não veem, veem como uma necessidade não justificarem a fé, porque ela deixaria de ser fé, logo seria qualquer outra coisa menos fé. Mas isso não representa a ideia de fé. Isso quando nós definimos fé, pode ser colocado como uma fé injustificada, mas isso não representa a ideia de fé em si mesma. E outros, né, aqui dizem que ela é injustificável, ou seja, não se pode justificar a fé, ou seja, ela é completamente injustificável. Pode-se dizer, obviamente, também que existem fés injustificáveis, só que isso não vai representar a ideia de fé. E existem fés injustificáveis no sentido do conceito que as pessoas dizem, e que algumas pessoas dizem que aquilo que elas creem é simplesmente injustificável, é só acessível pela fé, né? Muitos vão dizer isso aí. Só que isso não vai representar necessariamente a ideia de fé como um todo, de que todas as fés são injustificáveis e de que fé, para ser fé, tem que ser injustificável. É isso que eu estou tentando dizer. E o que realmente é fé? Bom, então a gente não vai se preocupar em tratar etimologicamente de fé, porque é até bem complicado e não vai expressar muita coisa é, mais profundamente assim sobre fé. A gente explorando aqui dessa maneira. Eu primeiro coloco que fé é um sinônimo de confiança, no sentido de que você tem esperança naquilo em que você deposita fé. E fé é nada mais do que um sinônimo de crença, certo? E o que é crença, né? Eu coloquei aqui também que a fé ela se resume à crença, ou seja, simplesmente fé é simplesmente crença, e além de ser um sinônimo de crença. E crença eu coloquei aqui como sendo uma proposição de um sujeito de cunho ontológico, seja de assertiva ou de negação. Ou seja, explicando um pouco mais, é uma proposição de um sujeito, ou seja, de uma pessoa que tem uma consciência, uma mente que tem a capacidade de crer ou não crer em alguma coisa, de cunho ontológico, ou seja, a respeito do ser, da realidade, da verdade, né? Seja de cunho assertivo, ou seja, de afirmação, ou de negação, certo? Por exemplo, né? E tem que diferenciar também a respeito da questão existencial ou potencial. Que, por exemplo, eu não acredito que fantasmas existem, ou seja, eu estou negando, é uma crença de negação que fantasmas não existem. Ou seja, que fantasmas existem, eu estou negando isso. Então essa é uma crença de caráter existencial, que eu estou negando a existência de fantasmas. Outra coisa seria se eu dissesse, não é possível saber se fantasmas existem ou não. Aí eu estou negando a possibilidade do conhecimento sobre fantasmas, né? Mas aí também vem a questão da existência da possibilidade. Aí
Parece misturar um pouco, mas isso é outra questão, a gente não vai abordar aqui não. Bom, e outro ponto, né? Além de simplesmente demonstrar que fé resume-se a crença e fé é crença, é que fé também é um conhecimento, né? Isso aqui é bem antigo já, desde os gregos, a crença ela é um conhecimento. E para os gregos, crença, né? Melhor dizendo, conhecimento vai ser uma crença verdadeira justificada. Então, é basicamente isso. Então, fé, sendo ela verdadeira ou falsa, ela é um conhecimento, certo? Não quer dizer que ela seja verdadeira, porque ela é um conhecimento. Tirando de conta que você pode considerar algo como sendo falso, mas sendo conhecimento também. E vamos aqui para o que a própria Bíblia agora tem a dizer sobre o que é fé. Hebreus 11:1 fala diretamente disso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé como firme fundamento, a gente entende como sendo a base, né? Obviamente, da crença. E a prova das coisas que não existem, muitas pessoas vão interpretar errado aqui, dizer que ter fé em algo prova que aquilo existe, mas não é isso que o texto está dizendo e nem é isso na verdade, né? Aqui está dizendo que a certeza, a convicção das coisas que se crê, das coisas que não se vê, enfim, seja se você crê em algo invisível ou não. Mas está falando nesse sentido, tanto que outras traduções vão colocar como certeza ou convicção também, certo? E no grego, a palavra aqui usada fé, não só aqui como no próprio Novo Testamento, e calma que eu já vou citar referências aqui, é pistes, certo? E pistes é o que? É crença. Ou seja, ora, a crença é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, certo? As referências aqui, ó. Citando aqui o Dr. W. Gary Crafton, certo? Ele coloca: no Novo Testamento existe somente uma palavra para crença ou fé, pistes, e sua forma verbal é pistem, crer. Não existe nenhuma palavra separada para a fé. E aqueles que dizem que fé é algo diferente ou superior à crença não têm nenhum suporte nas Escrituras. Ou seja, aquelas pessoas que vão dizer que fé é uma coisa mais diferente de crença ou superior à crença, né? A própria Bíblia discorda deles, né? Quando nós estamos falando da chamada da fé cristã, certo? Então, fé, até na Bíblia, a própria Bíblia diz que fé é crença, certo? E quem é o Dr. W. Crafton? Tá aqui um pouco mais sobre ele, né? Aí tá aí o currículo, por assim dizer, dele, né? E, bom, esse foi o vídeo, né? Por assim dizer, definindo aqui o que é fé de fato, né? E eu agradeço muito a sua paciência, o seu tempo, você querer analisar esse tema conosco, né? Muito obrigado mesmo pela sua atenção.